O objetivo deste vídeo é fazer com que pessoas que se interessam pelo tema de marketing, trabalham ou atuam na área, venham a entender um pouquinho o conceito de marketing, né? Então, eu vou trazer aqui hoje um pouquinho da história da evolução do conceito de marketing, porque assim como a sociedade ela se desenvolveu, o conceito propriamente também vem a se desenvolver, né? Meu nome é Ângela Estreiteiro, eu sou professora, consultora e assessora na área de marketing, né? Então, hoje vou trazer um pouquinho do histórico desse conceito aí, do conceito do marketing, ok? Então, eu vou trazer um dos principais autores aí, um dos principais autores aí de marketing, né, que se chama Philip Kotler. Philip Kotler é um autor bastante reconhecido internacionalmente, professor universitário, faz palestras, já escreveu uma infinidade de livros e trabalha aí com o conceito de marketing há bastante tempo, né? Então, ele traz o conceito de marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e o que nós temos hoje é o 5.0, né? Então, o marketing 1.0, segundo o Philip Kotler, né? Ele começa a ser aplicado aí depois da segunda revolução industrial e também conhecida como revolução tecnológica, né? Porque nós vamos ter um período aí de bastante desenvolvimento na indústria, né? É um período que se dá no final do século XIX e início do século XX, né? Então, nós vamos ter aí descobertas científicas, padronização, produção em massa e a própria industrialização que vai se desenvolver na sociedade, né? Então, a maior preocupação nesse período era prover as necessidades básicas das pessoas, né? Trazendo conforto, proposto pela própria mecanização dos processos produtivos que estavam acontecendo na época, né? É um período na qual a demanda era muito maior do que a oferta, né? Ou seja, existiam muito mais pessoas querendo comprar os produtos propriamente do que os produtos que eram ofertados para a sociedade ou para o mercado como um todo, né? Então, o poder de barganha estava nas mãos propriamente da empresa, né? Ou seja, as empresas elas colocavam mais ou menos o preço que elas bem queriam e bem entendiam, né? O foco estava no desenvolvimento dos produtos cada vez melhores que se oferecia na sociedade, né? Então, a gente vai ter as principais características aí desse produto, desta época, né, do marketing 1.0, né? Então, o foco estava nas empresas. O foco das empresas era produzir em grande escala para reduzir custos, né? Porque eles produziam os produtos, a gente vai ter essa grande industrialização, desenvolvimento da indústria em si, né? Então eles precisavam produzir em grande escala para reduzir custos, né? E claro, se voltava aí para a questão de maiores lucros, né? O produto era o centro da estratégia, né? Ou seja, o marketing se voltava para o produto em si, né? Era a principal preocupação do marketing aí nessa época era propriamente o produto, né? Não se observava consumidor, mercado, absolutamente nada. Era somente o produto em si, né? Então o marketing servia basicamente para vender o que se produzia e não para entender o que o consumidor estava precisando ou coisa e tal, né? Não, é uma época que o consumidor era totalmente passivo, então ele aceitava tudo que vinha das empresas como um todo, né? Então, estratégias comuns das empresas eram produção padronizada, distribuição eficiente, comunicação centrada nas características técnicas do produto em si, né? Aí depois, com a evolução do tempo, nós vamos ter o marketing 2.0. Marketing 2.0 ele vai se dar depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, por volta dos anos de 1950 do século passado. Com o aumento de número de empresas, né? Porque aí a gente vai ter um número de empresas muito maior que vão surgir na época, né? Principalmente porque a gente tem um período aí pós Segunda Guerra Mundial de muita
muito desenvolvimento, né, desenvolvimento tecnológico e uma série de coisas, né, a implementação das teorias da administração nas organizações, né, que isso vai trazer conceitos bastante importantes, né, como eficiência, eficácia, efetividades, né, e o consumidor passou a ser o ponto da observação para que as empresas alcançassem melhores resultados, né? Então, o marketing 2.0 ele já começa a se preocupar com o consumidor como um todo, né? Então, o que ele estava pensando, o que ele queria, o que ele desejava, né? Justamente porque a gente vai ter aí uma grande quantidade de empresas no mercado, ou seja, a concorrência começa a atuar de uma certa forma, né? Então, isso vai fazer com que as empresas comecem a se preocupar um pouco mais com esse próprio consumidor aí, o que ele estava querendo, né? Como que ele precisava propriamente, né? São introduzidos aí no marketing estudos sociais, né? Ou seja, da própria sociedade, né? Então, se essa sociedade é grande, pequena, se tem adultos, se tem homem, mulher, ou seja, a sociedade, a composição propriamente desta sociedade, né? A questão psicológica também já é introduzida aí nos estudos de marketing, porque a questão psicológica começa já a ser observada no sentido de querer entender questões psicológicas que são trazidas propriamente para o consumidor comprar ou não comprar um determinado produto, né? Então, que esse marketing 2.0, ele acaba sendo bastante importante, né? Então, características do marketing 2.0, né? Surge a necessidade de entender quem é o cliente, né? Ou seja, quem é o consumidor e o que ele deseja, né? O que esse consumidor deseja como produto efetivamente, né? Ou seja, entender o consumidor como um todo, né? O marketing é orientado para o mercado, né? Então precisamos entender aquele mercado de atuação propriamente da empresa, para então oferecer um produto mais eficiente e com mais eficácia para o nosso consumidor, né? Começa a se incentivar o uso de pesquisas de mercado, né? Quando a gente fala de pesquisa de mercado aqui neste período, são pesquisas de mercado mesmo, no qual os entrevistadores eles vão ao mercado, vão às ruas aí para fazer entrevistas, para entender o próprio consumidor, né? Assim, consumidor, segmentação, diferenciação, né? Então tudo isso acaba sendo bastante importante aí quando a gente fala de pesquisas de mercado, né? As estratégias comuns se voltavam aí para o mix de marketing, né? Os 4 P's, né? Que é o produto, preço, praça e promoção, né? Apesar de que algumas empresas atualmente ainda se voltam somente para esse tipo de marketing, né? Então, que o marketing 2.0, então já entra a estudar o próprio consumidor, mas a própria conjectura de marketing se volta muito para o mix de marketing, né? Com o desenvolvimento a gente vai ter o marketing 3.0, né? Então, passa a se entender em certa medida que o consumidor, apesar de ele querer comprar produtos, ele também tem sentimentos. Tem sentimentos e sentimentos de felicidade, de amizade, nessas questões aí que se voltam propriamente para entender o consumidor dessas relações que ele tem com ele próprio e com o meio ambiente no qual ele vive, né? Então, o marketing se desprega aí de um pouco do consumidor unilateral e passa a enxergar o ser humano com todas as suas relações, né? Relações intra e extrapessoais, né? Então, o marketing 3.0 vem trazendo reflexões de questões ambientais e questões sociais, respeitando inclusive o excesso de consumo, né? Trazendo conceitos aí de, olha, vamos consumir menos porque assim a gente afeta menos a natureza, né? Vamos tratar aí essa questão de refletir sobre quanto se consome para afetar menos o meio ambiente, né? Então,
questão da sustentabilidade, essas questões aí propriamente que vão surgir no marketing 3.0, né? Apesar de ainda hoje a gente saber que tem empresas aí, por exemplo, que nem se preocupam absolutamente nada com questões ambientais ou com questões aí sociais propriamente, no qual a gente vive na sociedade, né? Então, aí características importantes desse período, né? O consumidor passa a ser visto como um ser emocional, social e espiritual, né? Então, questões aí que são trazidas para o marketing 3.0, né? Então, algumas marcas passam a ter causas próprias, né, culturais e ambientais, né? Então, algumas empresas aí levantam bandeiras aí de desenvolvimento sustentável, de melhoria na natureza, né, preservação de natureza e uma série de coisas, né? Então, esse daí é o marketing 3.0, né? O marketing 4.0, né, que é o marketing que, na verdade, ele já é um marketing que vai atuar um pouco aí já com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Entretanto, ainda não é tão desenvolvida quanto hoje, né? A gente vai ter questões aí que o marketing 4.0 vai tratar, né? É do consumidor online e consumidor offline, né? Ou seja, já se passa a estudar um consumidor no qual ele atua no físico, mas também atua no virtual, né? Então, é um consumidor que estaria já com relações virtuais, né? Na verdade, né? Você passa já a ter muitas redes sociais, né? Questões bastante importantes aí na sociedade voltadas aí para a tecnologia, né? Então é um consumidor que está online e offline ao mesmo tempo, né? Então já se observa, por exemplo, compras, né? Que na verdade não são lineares, né? Ou seja, não é mais, né? A partir do momento que você tem online, você não tem mais compra linear, né? Ou seja, né? O linear é o consumidor entrar numa loja, olhar a vitrine, conversar com o vendedor, experimentar o produto, perguntar preço, né? Então fazer toda uma compra, né? Um passo a passo bastante definido, né? Então aqui quando você tem um online e offline, esse tipo de coisa já não acontece mais, né? O consumidor ele pode começar no online, ir numa loja experimentar o produto, voltar no online novamente e tal. Então a gente já vai ter um consumidor muito mais diverso e muito mais antenado aí propriamente com a tecnologia, né? Então a gente já vai ter um consumidor que ele não é mais um consumidor passivo, né? Que nem eu falei anteriormente, no marketing 1.0 o consumidor é totalmente passivo. Aqui a gente já vai ter um consumidor mais atuante, um consumidor que dá sua opinião sobre empresa, produto, marca, né? Ele vai dar sugestões, né? Já se abrem espaços para o consumidor fazer sugestões, trazer informações propriamente do produto, do preço, praça, quer dizer, de todos dos 4 P's de marketing e até da questão até propriamente do atendimento, né? Que isso já acaba sendo bastante significativo para as empresas como um todo, né? Então, aí de uma certa forma, o marketing 4.0 ele não vai se desligar, por exemplo, de todas dos outros conceitos do marketing, né? O marketing 1.0, 2.0 e 3.0, mas ele vai unir tudo, né? Que traz de recursos para aplicar no marketing 4.0, né? Então, é um marketing propriamente já da era da matemática e da estatística, né? Porque você tem, por exemplo, um consumidor que vai te dar informação propriamente, né? Se ele está na rede social, se ele já está na tecnologia, se não está, você já tem um consumidor que te dá informações, ou seja, nós vamos começar a colher dados estatísticos aí para tomada de decisão propriamente do marketing, né? Então, uma vez que as empresas precisam atrair voluntariamente os clientes a interagirem com as suas marcas em ambientes digitais, os números
se fazem necessários para acompanhar e guiar as estratégias de forma precisa, né? Então, você precisa dos dados propriamente aí, dos dados do consumidor, informações estatísticas aí para direcionar as estratégias de marketing propriamente, né? Estratégias de marketing também, em outro vídeo eu vou falar mais amplamente sobre as estratégias, a elaboração de estratégias de marketing, né? Então aí as principais características do marketing 4.0, né? Então a integração do consumidor online e offline, né? O consumidor é bastante ativo, cria conteúdos, avalia a marca e influencia outras pessoas, né? Então a gente já vai ter o marketing 4.0, né? O próprio consumidor influenciando outras pessoas, né? Porque é um princípio propriamente das pessoas comprarem produtos a partir do momento em que você visualiza, né, as informações que o outro consumidor deixou ali na rede social sobre aquele produto, aquela marca, aquele atendimento da própria empresa, né? Então, algumas estratégias comuns aí são marketing de conteúdo, né? Eu vou falar também de marketing de conteúdo, tá? Em outro vídeo, né? Então, o marketing 4.0 é a união entre o consumidor online e o consumidor offline, né? O consumidor que vai a uma loja física, né? Quais são as ações e o que ele deseja, juntamente com aquele consumidor propriamente que atua em rede social e que compra e que e trabalha aí a rede social, né? Que são duas coisas totalmente distintas, né? Mas aí a gente já vai procurar entender quem é este consumidor, né? Que atua nessas duas vertentes, né? E o marketing 5.0, a gente vai ter uma coisa bastante específica da época na qual a gente vive, né? Que é a era propriamente da inteligência artificial, né? Que hoje em dia a gente tem a inteligência artificial muito atuante na área de marketing, né? A automação, né? Então muitas coisas são automatizadas, né? A partir dessa automatização a gente vai ter muitas informações, né? Dados estatísticos, né? Se no marketing 4.0 a gente precisava de dados estatísticos, aqui no marketing 5.0 os dados estatísticos são muito maiores, são muito mais presentes, né? O Big Data, a realidade aumentada, né? E o que eu posso dizer é que a pandemia acelerou muito esse processo aí, né? Dessa tecnologia aí do marketing 5.0, né? Como todos se lembram, a gente usou muita tecnologia no período da própria pandemia, que fez com que muita coisa tecnológica se desenvolvesse aí, né? Então, algumas plataformas aí que se desenvolveram de uma forma bastante ampla, né? Então, plataformas digitais aí como Airbnb, o Uber, as próprias plataformas de streams também que se desenvolveu muito nessa época, né? Que fez com que uma tecnologia 5G se desenvolvesse e fosse apresentada à sociedade como um todo, né? Então, as características principais do marketing 5.0, né? Uso de tecnologia para ampliar o impacto do ser humano, né? Experiências hiper personalizadas, né? Haja visto, por exemplo, as plataformas de streaming, né? Então elas te oferecem uma música específica para você, um filme específico para você, né? Ou seja, hiper personalizados, né? Que isso vai trazer aí alguma coisa que teoricamente, né? Parece que é feito só para aquele indivíduo, né? Os dados, né? Inteligência artificial, que hoje em dia são muito presentes aí quando a gente fala do marketing 5.0, né? Então, a inteligência artificial que procura entender as emoções do consumidor, né? Então, isso aí seria propriamente aí do marketing 5.0, né? Que, como a gente viu desde o início, houve uma evolução bastante ampla aí do próprio conceito aí de marketing, que ele precisa atuar de uma forma muito mais ampla quando a gente fala
do marketing 1.0 e o marketing 5.0, né? Que esse 5.0 é muito mais complexo, muito mais amplo, e que você que atua na área de marketing precisa precisa entender bastante da tecnologia que a gente vive hoje, né? Então, por hoje seria só, e muito obrigado por ter estado aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo e até a próxima.